Aleluia, povo abençoado, glória a Jesus Cristo de Nazaré. Sabemos que estamos quase próximo deste grande evento que está prestes a se materializar, está prestes a se cumprir nos nossos dias, na nossa geração, que é o arrebatamento da igreja. Hoje eu quero tratar um tema hoje especial nesse podcast de hoje. Nesta linda terça-feira, de uma grande ministração que eu quero trazer no dia de hoje, que eu quero trazer neste podcast, é o caminho estreito e o caminho largo. Os perigos de caminhar, os perigos de andar no caminho largo. Aleluia. Em outras palavras, os perigos de andar neste caminho de destruição, de ruína. Então vamos louvar a Deus, aleluia. Vamos louvar a Deus para que nós possa chamar o Espírito Santo para nos ajudar nessa ministração. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como os mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Se confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor, seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor, e do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Aleluia, povo abençoado. Então, povo abençoado, eu quero mostrar este grande milagre que aconteceu. Este grande milagre que aconteceu com a pastora Luciana Dantas. Ela tinha uma mancha de sangue
no cérebro devido a uma pancada muito forte que ela sofreu aos 7 anos de idade. E ela teve as consequências. Vocês podem observar que ela sofreu. Vocês podem ver aqui, ó. Ela tinha mancha no cérebro, mancha de sangue no cérebro. E ela foi curada pelo poder do sangue de Jesus, se manifestando nos nossos dias com um único propósito, com um único objetivo: que você ande neste caminho estreito, que você se arrependa. Justamente isso, arrependimento. Arrependimento. Gerar em ti uma tristeza que, segundo Deus, gere arrependimento. Gere arrependimento. Uma decisão óbvia, concreta, de mudar a tua vida, a tua história, a tua trajetória tem que mudar. Você tem que ser transformado, restaurado, renovado pelo Espírito regenerador do Espírito Santo. Deixa aqui que opere em ti o sacrifício do Calvário em suas vidas. Nós podemos ver aqui que ela tinha uma mancha de sangue no cérebro. Quais eram as consequências que ela sofria durante muitos anos, desde os 7 anos de idade? Olha o que ela sofria. Consequências: perda de memória, dores de cabeça, incapacitantes, fazia uso de medicamentos e não conseguia movimentar o pescoço e abaixar a cabeça, a impossibilitando nas atividades domésticas, nos estudos e no seu dia a dia. Era uma mulher que desde 7 anos de idade sofria com essas consequências que foi acarretada devido a este grande acidente que ela sofreu quando ela tinha 7 anos de idade. Vocês podem ver os exames médicos da forma como ela tinha essa mancha aos 7 anos de idade, essa mancha de sangue. E no decorrer dos anos, o cérebro dela foi afetado totalmente, as áreas do seu corpo foi totalmente afetada aqui, ó, vocês podem ver, ó, a mancha de sangue, ó. E ela acreditou, creu no decreto de cura, onde o Senhor faz uma oração que pelo áudio, ela ouviu este áudio desta oração e ela creu nesta oração, neste decreto de cura feito pelos mensageiros de Deus, feito pelo profeta David Wall. E ela foi curada pelo sangue de Jesus. Aleluia, povo abençoado. Palmas a este sangue que tem poder. Tem poder, basta acreditar. É a glória da segunda casa, povo abençoado, se manifestando. Vocês podem ver aqui que os exames médicos comprovando verdadeiramente que tinha uma mancha de cérebro. Foi no hospital aqui de Santa Mônica. Aleluia, aqui ó, no estado do Pará, vocês podem ver os exames médicos. Santa Mônica. Depois da cura, vocês podem ver que o exame comprova que o paciente possui agora normalidade no cérebro. E quem o doutor foi o neurologista sênior. Vocês podem ver aqui que o neurologista sênior que consultou e viu a mancha de sangue, a dificuldade que ela tinha, e pelo decreto de cura dos mensageiros de Deus, ela foi curada. O Senhor fez uma poderosa maravilha. Olha ela celebrando a grande felicidade dela, né? Ela foi curada a mais de 9.982 quilômetros de distância. Ela foi curada pelo sangue de Jesus. Isso mostra, povo abençoado, que temos que nos arrepender, que mediante esses milagres que nós acabamos de ver, temos que buscar um arrependimento, começar a planejar a nossa eternidade, começar a andar neste caminho estreito. Porque há perigos se a gente não andar no caminho estreito. Porque se você não anda no caminho estreito, vai andar em qual caminho? No largo. É uma porta estreita, é um caminho apertado, em que poucos vão encontrar. Significa que
você tem que buscar, você tem que continuar buscando. Você vai achar essa porta. Aleluia. Vamos lá abrir nas escrituras. Mateus 13. Vamos abrir Mateus 13. Mateus 7, aleluia. Mateus 7. Mateus 7, no versículo 13. Entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. São poucos que a encontram. Porque é uma obrigação de eu buscar, de eu encontrar. E quando você achar, você vai andar por ela. É uma porta difícil, que vai conduzir a um caminho, que ele é estreito. Aleluia! Um caminho que é estreito. Vamos. Aleluia. Vamos. Um caminho que é estreito. Esta porta que ela é estreita. Mas, povo abençoado, nessa porta que é estreita, que nós devemos caminhar, é uma porta em que a gente tem que fazer renúncia, carregar nossa cruz, levar nossa vida em santidade, levar nossa vida em justiça, que no final deste caminho estreito, há a glorificação, há as promessas divinas, há a natureza divina que o Senhor vai partilhar contigo. Mas ao contrário disso, se nós não caminhar nesta porta larga, nessa porta estreita, aliás, a gente não vai ver o reino de Deus. É impossível. O crente ele tem que passar por essa porta. Porque esta porta, este caminho, te conduz à vida eterna. Aleluia! Te conduz à vida eterna. Vamos em Lucas. Vamos em Lucas. Em Lucas 6. Aleluia. Vamos em Lucas 6. Não, não era o versículo que eu estava procurando. É Lucas 13, pô, abençoado. Lucas 13. Esforce-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Aleluia. Tem que se esforçar para entrar nessa porta estreita. Tem que se esforçar. Que muitos vão tentar, mas não vão conseguir. Ou seja, precisa ter uma fidelidade muito alta, uma vida cristã mais santa. Precisa agarrar ao Espírito Santo de uma forma que você tem que estar em uma obediência plena diante do Senhor. Precisa ter a disponibilidade, a obediência de agarrar e de se esforçar
para estar andando neste caminho estreito, que senão será fácil. Será difícil, será apertado, há dificuldades, há sofrimento, há zombarias, há um carregar da cruz, mas que tem a promessa da vida eterna. Vai te conduzir para a vida eterna. Te conduz em direção ao reino eterno de Deus. Aleluia! Mas se nós não andarmos corretamente, numa integridade, em justiça, se tivermos comportamentos ruins, comportamentos maus, com uma falta de temor, com a falta de reverência, com a falta de disponibilidade do coração, vai acontecer justamente isso. Você vai tentar entrar, mas não vai conseguir. Aleluia, não vai conseguir. Se nós voltarmos em Mateus 7, aleluia, Mateus 7, que diz que ele está estabelecendo uma porta, que ela é estreita. Mas ele diz que há perigos se nós andarmos na larga, de você andar na larga. Que é um caminho que não apresenta dificuldade, não apresenta zombaria, não apresenta dificuldades, não apresenta, digamos, um cristianismo mais pesado, mas um cristianismo mais leve, mais light, mais açucarado, mais caramelizado. Porque aqui ele está dizendo que este caminho, que é largo, ele te conduz e te leva à perdição, te leva à ruína, te leva à destruição. É um caminho de destruição. E é um caminho em que há mestres conduzindo neste caminho largo. E é aí que você deve tomar o cuidado de você não ir pelos ensinos destes mestres. De você ouvir a voz de Deus nesse tempo presente, para que não cause confusão na tua mente, para que não gere incredulidade no seu coração. Uma porta que Deus abriu diante desta geração é a porta estreita. A porta estreita de Apocalipse 3:8, uma porta que ninguém pode fechar. Esta porta da graça, mas uma porta estreita da qual vai te conduzir para a vida eterna. Mas ao contrário desta porta estreita, há uma porta larga, que é aí que você deve tomar cuidado, que é o caminho largo, em que muitos vão entrar por ela. Porque ela é leve, ela é algo em que ela é atrativa. Muitos cristãos gostam. Um caminho largo que te conduz ao inferno. Mas Satanás escreveu neste caminho largo que é um caminho que vai te direcionar para o céu. Dentro desse caminho largo. E você vai acreditar nas mentiras desses falsos mestres, levantados pelo diabo. 2 Pedro, povo abençoado. Vamos em 2 Pedro. Segunda Pedro. Segunda Pedro 2:1. Aleluia. 2 Pedro 2. No passado surgirão falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Então ia surgir no meio deste caminho largo falsos mestres. E ele não via de fora, ele via de dentro da igreja. De dentro da igreja.
Então nós só podemos ver a identidade deles, de aonde eles vão surgir, dentro da igreja, para lhe conduzir neste caminho lá. E estes introduzirão secretamente heresias destruidoras. Vocês podem observar que é um caminho de destruição, um caminho de perdição, um caminho em que ele ia introduzir secretamente estas heresias. Ninguém ia perceber. Porque se eles plantassem essas heresias abertamente, o povo da igreja, a igreja, a congregação, iria expulsar imediatamente esses pastores. Que a Bíblia diz que as ovelhas não ouvem estranhos. Mas eles iam pregar secretamente, introduzir secretamente, ao ponto de levar todos a este caminho, que são os mestres deste caminho, de levar uma graça sem repreensão de pecado, uma graça sem te levar ao arrependimento, sem te levar à santidade. Iria trivializar a santidade, iria deixar a graça mais leve e que iria te destruir. Heresias destruidoras. Vamos continuando. E chegando a negar o soberano que resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Isso está se cumprindo nos nossos dias, povo abençoado. Hoje, a forma como a igreja foi manchada por esses mestres que iria introduzir heresias destruidoras dentro da casa do Senhor, em que o caminho da verdade seria difamado por esses mestres. E o mundo hoje perdeu a sua esperança, porque a esperança do mundo é a igreja. Mas a igreja se atolou no dinheiro, se atolou na vida financeira, se atolou nesses ensinos diabólicos da prosperidade. Foi o que aconteceu, justamente isso. Eles negou o soberano Senhor. Eles negam o soberano Senhor. Eles negam. Vamos em Tito 1, povo abençoado. Vamos em Tito 1. Aleluia. Vamos em Tito 1. Em Tito Em Tito 2, 16. Evite conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para impiedade. E o ensino deles alastra como câncer, e entre eles estão Himeneu e Fileto. Se desviaram da verdade, e dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns pervertem a fé. E esses ensinos diabólicos desses falsos mestres alastra câncer dentro da igreja. Alastra câncer. Mas é um caminho que aparentemente é um ensino bom. É um ensino que faz você andar na graça mais leve, sem sofrimento, sem te levar à humilhação. Um ensino que iria levantar o ego das pessoas, iria levantar cada vez mais o ego das pessoas, e iria levantar o orgulho dos crentes cada vez mais, por eles se orgulharem de uma forma em que eles iriam se tornar distante de Deus.
deles odiar o arrependimento, odiar a santidade, odiar a justiça. Este engano viria como câncer para deturpar a graça. E 2 Timóteo 3, aleluia. Tendo, no 2 Timóteo 3, no versículo 5, tendo uma aparência de piedade, mas negando o seu poder, negando o poder da graça. Aleluia. E no 2 Timóteo 4, no versículo 3, diz: pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. E eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para muitos. Ele ia sentir coceira nos ouvidos. As igrejas hoje, atualmente, as próprias ovelhas hoje dentro da casa do Senhor, iria odiar o evangelho da graça. Iria ter coceira nos ouvidos, não ia suportar a sã doutrina. Não ia suportar o evangelho verdadeiro da cruz e do sangue. Foi por causa desses ensinos, povo abençoado, que como o câncer destruiu hoje. Hoje a igreja hoje está morta espiritualmente. E ela precisa se arrepender. Ela precisa voltar ao evangelho original da cruz e do sangue. Em Judas 1,4. E estes condutores deste caminho largo são esses mestres que negam o poder de Deus, que têm uma falsa piedade, mas negam o poder da graça, que iria transformar a graça em uma graça sem repreensão, sem arrependimento, sem santidade, uma graça sem justiça, que ia trazer libertinagem dentro da casa do Senhor. Pode se vestir da forma que você quer, com leg, com regata, e pode vir cultuar na casa do Senhor. Pode vir da forma que você quer, da forma que você vem disseminando o pecado sexual por meio do seu comportamento. Pode vir aqui adorar o Senhor. Deus vai te levar para o céu. Povo abençoado, você está na graça. Sendo que o Senhor é santo. Santo. E não tolera pecado. E Deus, ele preserva as vestes de santidade. Ele preserva, porque ele deu as vestes para Adão, para ele se vestir. Porque só daquela forma ele poderia se apresentar diante do Senhor. Santo, separado e coberto pelo sangue do Cordeiro. Quando ele separou Arão das tribos de Levi, ele ordenou para que ele se vestisse de uma forma adequada para se apresentar diante do Senhor. Então o Senhor preserva as vestes. Ele preserva. Porque ele é um Deus santo, justo. E as vestes são físicas e espirituais. Veste de santidade, veste de separação. Eu não me visto como o mundo. Eu sou crente, eu sirvo a um Deus tremendo, Deus santo, justo. Jeová Elohim, Jeová Nissi, Jeová Rafá. A este Deus temos que servir em santidade, em decência, em reverência. Se nós olharmos em um outro ângulo, se nós observarmos em um outro ângulo, para os filhos das trevas, a gente observa que os muçulmanos, olha a forma como eles se vestem de santidade para se apresentar diante de um Deus que nem existe, um Deus morto, que eles acreditam que é o Deus deles. Diante daquele paganismo, olha a forma como ele se veste. E agora, se nós olharmos, voltarmos, direcionar este ângulo para a igreja cristã hoje, olha a forma como as crentes se vestem hoje, servindo um Deus verdadeiro, vivo, que julga o pecado, que traz as bênçãos. Olha a forma como as pessoas se vestem hoje, em imoralidade dentro da casa do Senhor, de regata, no púlpito. Olha o jeito das irmãs mostrando os peitos para fora.
disseminando o pecado sexual, roubando os olhos das pessoas, derrubando. Povo abençoado, é momento de arrependimento, de purificação da casa. Purificação da casa. Purificação da casa. Da casa do Senhor. É momento de retornar ao evangelho da sã doutrina, ao evangelho da cruz e do sangue. Remover estas minissaias da casa do Senhor. Aleluia. Vamos em Judas 1:4. Vamos em Judas 1:4. Isso, povo abençoado. Tudo isso é os ensinos de libertinagem desses mestres. O responsável por implantar essas heresias destruidoras ao ponto de derrubar toda a igreja do Senhor é por causa desses mestres que iam implantar esta graça. Esta graça que permite tudo. Sendo que a graça verdadeira é Tito 2:12, que te ensina a renunciar, a viver uma vida piedosa, a viver uma vida justa. Dizer não ao pecado. A graça de Deus te diz a dizer não ao pecado. Não. Aleluia. E te treina a você se separar. Porque o Espírito Santo, o Espírito regenerador, te ensina e te revela cada vez mais a santidade de Jesus. E te ensina a santidade de Jesus. Porque ele é santo. E você precisa ser santo. Semelhante a ele. Judas 1:4, povo abençoado. Vamos em Judas 1:4. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios. Esses mestres são ímpios. São pessoas ímpias. Continuando. Transforma a graça de nosso Deus em libertinagem e nega Jesus Cristo, nosso único soberano Senhor. Este é o objetivo deles deturpar a graça, de ele distorcer a graça, de eles negar o Senhor Jesus. E esta libertinagem é o que a gente encontra hoje em a maioria das igrejas desse tempo presente. Numa libertinagem sem fim. Por ele estar vivendo nessa graça, eles continuam de uma forma em que Deus vai entender eles, não vai entender. Deus vai lançar no inferno. Pecado nenhum vai entrar na eternidade, pecado nenhum. Você precisa se arrepender e não praticar mais. Vamos em Mateus 5, povo abençoado. Mateus 5. Eu não anotei o versículo. Mas a nossa justiça tem que superar dos fariseus. Os fariseus, eles tinham os ensinos também semelhante ao que está acontecendo hoje, nesta geração. Eles achavam que para entrar era por meio das obras.
mas eles esqueceram da humildade, da misericórdia, eles esqueceram do verdadeiro evangelho de Deus, da verdadeira religião de Deus, que é cuidar dos órfãos, do necessitado, das viúvas, mostrar misericórdia, né? Ter humildade nas suas ações, nos seus comportamentos e ter reconhecimento que você é nada e ter um arrependimento constante de humilhação diante do Senhor. Mas os fariseus pecaram nisso. Pecaram nisso, porque eles tropeçaram na pedra de esquina, eles tropeçaram no Senhor Jesus. A queda deles foi o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus veio não para eliminar totalmente os ensinos deles, mas veio para tornar melhor, trazer mais entendimento, trazer mais aperfeiçoamento do que eles faziam. Ele veio se tornar aperfeiçoar melhor e eliminar alguns lá na cruz do Calvário, que é rituais, luas novas, esses rituais de cerimônia. Mas as leis levíticas, o que foi retratado no Antigo Testamento, as leis do Senhor, ele veio aperfeiçoar. Ele não veio tirar nenhum i e nem alterar. Ele veio só apenas aperfeiçoar. Porque na lei dizia que você não podia cobiçar. Mas os fariseus cobiçavam no seu coração. Eles era perfeito, não cobiçava no praticado. Mas Jesus veio para mostrar para eles que esta lei poderia ser física e espiritual. Veio dar espiritual para ela. Porque se você cobiçar no seu coração, já pecou. Ou seja, ele ia trazer um aperfeiçoamento da lei. E eles eram justos, pessoas justas. Eles eram homens santos e acreditavam que estava no céu. O que nós podemos compreender disso tudo é que nós, como igreja, temos que superar a justiça deles para nós entrar no céu. Ou seja, se temos o Espírito Santo à nossa disposição, neste sacerdócio da qual nós estamos, precisamos ser superior aos fariseus. Começar a ter uma vida mais santa, uma vida mais justa e mais reta. E que é justamente este caminho que apresenta diante de nós. Este caminho estreito que conduz para a vida eterna. Mas o oposto disso, há um caminho largo. Há um caminho largo que é destruidor, que é enganador, que ia te trazer uma justiça mais leve, uma forma de uma vida cristã mais leve, mais suave. Que não ia te dizer a verdade, mas ia te dizer coisas doces, que você iria acreditar, que você iria viver aquilo, iria defender aquilo, que quando o engano vem e é implantado em ti, você começa a defender, porque você já se acostumou. Quando a pessoa acostuma no erro, ela defende aquele erro. Porque ela viveu e conviveu naquilo. Para tirar disso dela não é fácil. Não é fácil. Mas se ela abrir o coração, como diz as Escrituras, se ela amolecer o coração para a voz de Deus, e não endurecer, mas amolecer, dela ouvir, então ela vai ser liberta. Ela irá acordar, irá se arrepender, que este é o verdadeiro arrependimento. Quando você volta a não praticar, quando você é ressuscitado pelo Espírito regenerador. Aleluia! E essa prática da justiça, povo abençoado, que vai gerar em nós um novo nascimento. Você será gerado pelo Senhor, pela palavra de Deus. Em 1 João, vamos em 1 João.
1 João 3, no versículo 7. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Se você pratica a justiça, você é filho dele, gerado por ele, gerado por Deus. E temos que ter um arrependimento de começar a trilhar o caminho estreito, porque há perigos, há consequências que são desastrosas quem anda neste caminho largo e que segue os ensinos desses falsos mestres que difamam o caminho da verdade. Há consequências. A graça de Deus te ensina a viver uma vida justa, santa e piedosa, a te dizer não para o pecado. Esta é a verdadeira graça de Deus, que ela veio, te removeu do pecado, te removeu de uma vida impiedosa, de uma vida suja, de uma vida de pecado sexual, de libertinagem, de podridão, e te trouxe para a maravilhosa luz, a fim de que te tornar agora uma pessoa santa, uma pessoa nascida de novo, te transformar numa pessoa que vai ser cidadão do céu, de habitar no céu. E sabemos que no céu não entra pecado. Isso significa que a graça vai te tornar mais santo. Você não vai mais praticar pecados voluntários, mas praticar a justiça, praticar o arrependimento. Porque a graça tem este objetivo: levar pecadores arrependidos para a eternidade. Porque pecadores vamos sempre ser. Vamos ser sempre pecadores. Mesmo estando na graça, vamos continuar pecando. Mas lembre-se, pecando inconscientemente, sem querer. Ações da nossa vida que vamos pecar inconsciente, que é sem querer, é por causa dessa carne que estamos vestidos, dessa barraca que é pecaminosa e que a naturalidade dela é pecar inconscientemente. Mas pecados voluntários, premeditados, pecados de comissão, da qual você sabe que no seu coração mostra que é pecado, esses você tem que fugir. Tem que fugir. Não pode consumar este desejo que está em ti. Você tem que eliminar. Você tem que ter uma atitude muito séria de abandonar. Acreditar no sangue de Jesus, que tem o poder da libertação, acreditar neste sangue, reconhecer que o Senhor Jesus é poderoso, o suficiente para trazer essa libertação na tua vida. Aleluia, porque só assim você verdadeiramente vai se arrepender de verdade. E claro, vai dizer não ao pecado voluntário. Amém? E vai praticar a justiça. E essa prática da justiça vai te tornar mais santo. E em tudo que você fizer, você tem que ser santo. O Espírito Santo tem esta finalidade: te revelar do pecado, revelar da justiça e revelar do juízo. E ele vai revelar cada vez mais a santidade de Jesus, da forma como você vai ter que trilhar neste caminho estreito. Vamos em 1 Pedro 1,16. 1 Pedro 1,16. Diz assim a palavra do Senhor: pois está escrito, Senhor, sejam santos, porque eu sou santo. No versículo 15. Mas assim como é santo aquele que os chamou, seja santo vocês também em tudo o que fizerem. Em tudo, povo abençoado, sejais santo.
não é com as vestes, não. A veste também é um complemento. Santo, na sua forma de falar, na sua forma de vestir, no seu relacionamento sexual com sua esposa, com seu marido, ser santo ali. Santo na alimentação, ser santo em tudo. E o que é santo? Bom. Em hebraico é bom. Tudo que é bom e agradável diante de Deus, faça. Sejam santo, separado. Você não se alimenta da comida do mundo, você não se veste como o mundo. Você é santo em tudo, em tudo. Este é o padrão do céu. Esta é uma lei exata para os crentes, para nós, que temos que viver a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. E a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é santa e purificada 7 vezes na prata, no barro. Isso mostra claramente para nós que as palavras de Deus nós não podemos brincar, mas poder obedecer. E poder abandonar o pecado. Voluntário, premeditado, conscientes. Pare com esses pecados. Diga não a estes pecados. Entre por este caminho estreito, que os condutores deste caminho estreito são guiados pelo Senhor, que é o Espírito Santo, que são os pastores levantados pelo Senhor nesta última hora, que repreende o teu pecado, que te ensina a verdadeira verdade, que não nega o Senhor, que tem uma verdadeira piedade e que abraça o poder de Deus. Há mestres que são verdadeiros no caminho estreito e que eles estão na terra, mas são poucos. E muitos não vão dar ouvido a eles, porque a Bíblia diz que eles vão sentir coceira nos ouvidos, não vão suportar a sã doutrina, porque a sã doutrina encontra-se no caminho estreito. Mas a quantidade de mestres nesta geração, ao ponto de trazer secretamente heresias destruidoras, a estes as pessoas irão ouvir facilmente, porque são ensinos que agradam a carne. São ensinos que mostram para esta geração que você vai entrar no céu da forma como você está vivendo. Pode pecar o quanto quiser, porque a graça já te levou para o céu. É esses ensinos diabólicos, povo abençoado, e que esta geração gosta de acreditar. Da mesma forma como a humanidade acreditou nos ensinos de Satanás quando ela estava em Eva. Por isso, vamos ouvir atentamente a voz de Deus, que por meio dessa ministração gera em ti arrependimento. Nós acabemos de ver os milagres. A geração de Sodoma e Gomorra não viu um milagre. E era uma cidade perversa, uma cidade de pecado sexual. Mas eles não viram nenhum milagre, nós vimos. Nós estamos próximos, perto de ocorrer o juízo de Deus. Então vamos mudar a nossa conduta. Vamos mudar o nosso estilo de vida. Malaquias 2:5 para nós finalizar. A minha aliança com ele foi uma aliança de vida e de paz. Uma aliança de vida que o Senhor fez com Levi. Que na verdade lhe dei para que me temesse. E ele me temeu e tremeu diante do meu nome. A verdadeira lei estava em sua boca e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão e desviou muitos do pecado. Olha só, o sacerdote hoje
tem que se arrepender e voltar para o evangelho da cruz e ser um sacerdote limpo, correto, íntegro, que guarda fielmente a palavra de Deus, que não acha falsidade na boca dele, para que ele abrace o temor de Deus. Este é o verdadeiro sacerdote. Da lei da graça é este sacerdote, que tem que ser santo, justo, correto diante de Deus. Porque os lábios do sacerdote, continuando no versículo 7. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento da sua boca, todo espera a instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. Ele é o mensageiro do Senhor, povo abençoado. Este é o tipo, a identidade do sacerdote que deve levar a palavra genuína da cruz e do sangue, para desviar muito dos pecados. É este sacerdote. E ele está no caminho estreito, conduzindo e ensinando a sã doutrina, a cruz e o sangue. Que há sofrimento, há zombaria, mas deixa a pessoa mais humilde, deixa a pessoa mais sã, mais livre do pecado. Mas aqui há um juízo, justamente para esse sacerdote, que não abraçou a verdadeira lei, que não abraçou a santidade, o temor de Deus, não guardou a palavra de Deus. Para esses falsos que corromperam o caminho da verdade, esses que estão conduzindo muitos neste caminho largo, esses mestres, condutores do diabo, olha aqui o juízo. Mas vocês se desviaram do caminho e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Por causa dos ensinos satânicos do evangelho da prosperidade dos nossos dias atuais, levou à queda de muita gente. E a Bíblia diz que muitos entrarão nesse caminho largo, ou seja, num caminho de destruição. Teriam suas vidas destruídas, suas vidas sem libertação, as suas vidas nas práticas do pecado, nas práticas da libertinagem. E vocês quebraram a aliança de Levi. Esta igreja quebrou a aliança de Deus. Por se misturar com o mundo, por se entreter com o mundo. Por isso eu fiz que fosse desprezado e humilhado diante de todo o povo, porque você não segue os meus caminhos, mas são parciais quando ensina a lei. Isso está se cumprindo nos nossos dias. Se cumpriu lá e está se cumprindo nos nossos dias. Deus humilha, povo abençoado. Humilha de tal forma diante dos olhos do mundo, de tal forma, que o sacerdote hoje, da nossa igreja, do nosso tempo atual, se perguntar para qualquer pessoa do mundo, eles vão olhar, não, só tem ladrão, todo mundo está revoltado por causa desse sacerdócio. Isso, para vocês verem que Deus humilha. Deus humilha diante de todo o povo. O pastor que era visto como uma pessoa correta, justa, que era uma pessoa santa diante de uma sociedade, aos olhos de uma sociedade, a gente vê hoje ao contrário disso. A gente vê que o contrário disso, os olhos da sociedade, quando eles enxergam a igreja, chacota, arrecadação de dinheiro, prosperidade, bênção. É isso que a sociedade vê das igrejas hoje. E por isso, povo abençoado, que isso atrai a ira de Deus cada vez mais para o mundo, trazendo julgamentos e juízos para o mundo. Porque a igreja era a portadora da luz, a portadora da luz de Cristo, de levar o evangelho da reconciliação, para trazer mais misericórdia para as pessoas do mundo, para que as pessoas do mundo possam vir para o Senhor e receber Cristo, para transformar os filhos da serpente em filhos de Deus. Mas a igreja hoje se direcionaram para o mundo converteu a igreja. Eles abandonaram a sã doutrina, abandonaram a cruz, os inimigos da cruz. E agora nós podemos ver aí essa queda desastrosa. E se a igreja hoje não tem a esperança da verdade, não tem a luz de Cristo, está totalmente apagada,
o mundo ele se torna mais pecaminoso ainda. E isso atrai a ira de Deus de uma forma que Deus tem que entrar em cena para julgar o pecado. Para julgar o pecado. A queda de muita gente hoje no nosso cristianismo, a falta de fé, a falta de o esfriamento no coração dos crentes, de não acreditar mais no sangue, de abandonar totalmente a cruz. Isso, essa queda foi justamente isso, por causa das heresias destruidoras que esses sacerdotes implantaram na casa do Senhor. E o Espírito Santo imediatamente saiu fora. Saiu. Imediatamente. O Espírito Santo não está lá, povo abençoado. O Espírito Santo está naqueles que são condutores do caminho da verdade. Condutores do caminho reto, do caminho estreito. O Espírito Santo hoje está onde está o mensageiro de Deus, que está andando na terra. O profeta Dr. David Wall, que está ensinando um caminho para a igreja de Cristo hoje, um caminho para o arrebatamento, a porta de saída, a porta de evacuação. Precisamos buscar o arrependimento, andar em santidade e justiça, que há promessas, que ele vai partilhar da sua glória para ti. Amém? Então, todos aqueles que têm a necessidade de receber Cristo hoje, como seu Senhor e Salvador, repita essas palavras depois de mim e diga: poderoso Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os pecados, hoje eu decido abandonar o pecado da minha vida. Hoje eu quero o sangue da promessa, o sangue da reconciliação para o meu coração. Que o Senhor me lave, meu Pai, nos dias de hoje. Que o Senhor possa trazer a sua santidade para a minha vida, me ensinar a andar como ela é, meu Senhor. Na justiça, na piedade. Por favor, ensina, Senhor, eu viver corretamente nos seus caminhos. E hoje eu te decidi, Senhor, a te seguir. Escreva o meu nome no livro da vida do Cordeiro. E hoje eu te recebi, e hoje eu nasci de novo, no mais poderoso nome de Jesus. Amém! Glória a Jesus Cristo. Então, povo abençoado, vamos seguir por este caminho, por essa trilha, por essa rota, por esse destino, caminho estreito, apertado, mas que conduz à vida eterna. Há perigos, há consequências, se nós não andar no caminho estreito, mas se continuar andando no caminho largo. Se você andar no caminho largo, saiba que no final deste caminho largo é choro, lamento, por uma oportunidade perdida em vida, porque você teve o acesso de andar no caminho estreito e não quis andar. O rico que está no inferno neste exato momento queimando em chamas, queria andar no caminho estreito. Agora ele quer andar no caminho estreito, mas agora ele não tem mais a oportunidade. Não tem mais. Por isso, a porta se abriu e vamos andar por ela. Ou seja, buscar cada vez mais ela, para nós encontrar. E Deus vai te conduzir por ela. Te conduzir por esta nuvem que está aqui transmitindo para vocês. A nuvem de Deus que está pousando e que está iluminando a terra. Uma luz raiou nesta terra. Há uma luz raiando. E essa luz está vindo do Quênia, mostrando para nós o modelo de Cristo da qual devemos trilhar. Santidade, justiça e arrependimento. Que Deus abençoe a todos, no mais poderoso nome de Jesus. Shalom, shalom, a paz do Senhor.